Sani cari Veneti, Belluno, como será que Belluno era antes da Serenissima República de Veneza e também como foi a aceitação de Belluno quando foi introduzida ali na realidade da Serenissima República de Veneza. Se você é descendente de beluneses, existem muitos aqui no Brasil que são descendentes, né, principalmente a região sul e sudeste. Aqui na minha cidade eu sei que muitos são descendentes de beluneses, enfim. Então fica no vídeo até o final para saber um pouco mais sobre essa história. São geralmente histórias aí que os brasileiros não têm acesso, eles é que sabem lá, porque enfim faz parte da história deles. Muitas vezes são autores locais que escrevem sobre isso, o que significa que vocês não verão livros traduzidos para outras línguas, a não ser o italiano ou enfim, né? Então são livros que raramente chegam, né, que têm acesso, que são espalhados pelo mundo, porque, novamente, são livros locais e livros independentes, né, livros de autores independentes, e as edições são muito limitadas. Então esses livros geralmente eles não chegam até o Brasil ou nenhum outro país assim de uma forma muito agressiva, né, e as pessoas não têm acesso. É muito importante que você também veja, né, quando quer saber mais sobre a história da sua família, que você tente entrar em contato com alguém lá do Vêneto e que tem o seu sobrenome, e que se essa pessoa não sabe, né, alguém ali do Vêneto que escreveu um livro sobre as histórias da sua família. Foi o que eu fiz com a minha e eu consegui muitas informações, mas sempre são autores ali restritos, não são livros comerciais. Bem, não é muito diferente quando a gente fala sobre a história das cidades, as histórias locais lá, né, do Vêneto. Não é muito diferente, vocês vão encontrar, claro, é óbvio, histórias aí de livros que são traduzidos para o mundo inteiro de cidades famosas, por exemplo, como Roma, por conta do Império Romano e assim por diante, mas outros lugares eles geralmente são mais restritos. Esse vídeo vai abordar um pouco um resumão, né, da história de Belluno, portanto fica aí no vídeo até o final. Já peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, é importantíssimo para o Lenguamar. Eu sou Fernando Menegatti e além, claro, de conduzir o canal aqui, eu sou professor de língua vêneta. E certamente nós temos aí o curso de língua vêneta. Foi a primeira coisa que o Lenguamar fez, aliás, foi abrir o curso de língua vêneta antes de a gente estrear o canal no YouTube. Já existia o curso de língua vêneta, que naquele momento era presencial. Agora o curso de língua vêneta ele é 100% online, né? E claro, tem aulas aí gravadas, mas também junto tem as aulas ao vivo, ou seja, as aulas por encontro de videochamada, né? A gente faz os dois caminhos no Lenguamar. A gente passa ali as aulas gravadas e também reforça com aulas ao vivo, né, com os encontros em videochamada. Portanto, faça parte, porque nós temos aí a turma de 2024, que começa agora em maio, e é ali uma turma que já está encerrando, tá bom? As inscrições já estão encerrando. Faça aí a sua parte, aprenda a língua dos seus antepassados e aproveite que o curso também está com um desconto de promoção aí de Páscoas Veronesas. Entre em contato e comece, impulsione aí o seu ano aprendendo língua vêneta, que era a língua dos seus antepassados e não o italiano, né? Era a língua vêneta. Pois bem, vamos lá. A gente vai começar com a história de Belluno, assim como começou com as demais, é claro, partindo da Idade Média. Porque após o declínio de Roma, Belluno também viveu esses acontecimentos das invasões bárbaras que mudaram a face da cidade, do entorno dela, na verdade, da província inteira. Sofreu certamente muitas invasões, desde os visigodos, os vândalos, os érulos, os hunos, os ostrogodos também, né, de Teodorico. Basicamente, assim como o Vêneto inteiro sofreu todas essas influências. Então Belluno posteriormente passou sob o domínio bizantino. Durante o seu governo, o projeto iniciado pelo Teodorico foi continuado. Na verdade, a construção de novas defesas fortificadas ali nesse período avançou cada vez mais e ela não parou. Então o Teodorico, que era líder dos ostrogodos, fez
digamos, um belo trabalho, até um belo trabalho militar em Belluno, né, as suas fortificações, e claro que se teve esse domínio bizantino, e depois do domínio bizantino tivemos outras fortificações que foram criadas pelos próprios ostrogodos. Então isso é importante e faz parte da história de Belluno até os dias de hoje, né? Essas fortificações foram utilizadas principalmente para defesa contra os lombardos, mas esses ainda conseguiram tomar a cidade em 568, que foi basicamente o período em que os longobardos adentram a Itália inteira. Eles chegaram pelo Friul, né? Os lombardos fortificaram então ainda mais a cidade de Belluno. Claro que os povos bárbaros eles tinham por essência o militarismo, né? E cientes de que a sua posição poderia sim ser estratégica, tanto contra os ataques dos bizantinos, que queriam recuperar a península italiana, vindos do mar, como contra também os francos, vindos do noroeste. Os lombardos tomaram posse aí por muito tempo, né, desses locais aqui do Vêneto. Entretanto, em 548, durante as guerras góticas, um primeiro edifício sagrado cristão primitivo já tinha sido erguido aí pelo então bispo de Belluno, o bispo chamado Felice. E esse recebeu esse edifício aqui santo, ou seja, acredito que tenha sido uma espécie de uma igreja, algo assim, uma catedral, enfim. O nome do santo recebeu o nome de São Martinho de Tours. Também durante o domínio lombardo, Belluno tornou-se distrito administrativo lombardo. Por esta razão, um primeiro castelo rudimentar, o Castelo Motta, foi construído no lado norte da cidade, numa posição avançada em relação às muralhas romanas. Então, segundo alguns historiadores, nesse período, a cidade parecia encontrar um certo equilíbrio. Por quê? Porque tinha sido romanizada e convertida ao catolicismo. E esses dois elementos favoreceram, entre outros, é claro, né, uma fácil convivência e interpretação ali entre o povo de Belluno, o povo original de Belluno, e os lombardos. Os lombardos também haviam se convertido ao catolicismo. A longa permanência lombarda é demonstrada nos elementos da toponímia, na língua e nos achados arqueológicos. Portanto, vocês conseguem ver que a assimilação ali dos bárbaros dentro não só do Vêneto, como na Itália inteira, mas o Vêneto a gente consegue perceber, né, muito bem isso, porque é o que a gente aborda no canal, a gente consegue perceber que a assimilação, a vida de paz, né, com a população original e aqueles, né, ditos bárbaros que vieram em outro tempo para dentro da Península Italiana e que assumiram o poder, essa convivência se tornou pacífica justamente por conta da integração dos bárbaros dentro da igreja, né? A igreja é que começou a fazer esse trabalho para integrar os bárbaros no sistema que existia até então, tanto o sistema político, que era o sistema romano, digamos assim, mas também a religião, né, o catolicismo. Bem, falando em catolicismo, eu tenho aqui minha tradução, né, o livro. Essa aqui é a tradução, como eu falei, minha mesmo, do Evangelho de São Marcos, a primeira tradução para a língua vêneta, né, Evangelho de San Marco, é a tradução feita por mim ali, Fernando Menegatti. Isso significa que, se você quiser, você pode adquirir aí o Evangelho de São Marcos. Não tenho mais tantas cópias dele, né, porque o pessoal, quando eu avisei que ia sair, as pessoas foram reservando. Então, se você quiser, reserve a sua cópia e, na verdade, você pode já comprar, né, a sua cópia e não só reservá-la. Compre a sua cópia. E tem o seu Evangelho de São Marcos escrito em vêneto, mas também, além do vêneto, ele está em português, né? É vêneto e português. Isso significa que as pessoas que não sabem vêneto também não têm desculpa para não comprar porque está escrito em português, mas claro que se tivesse só em vêneto já valeria também. Parece certo aí que Belluno, com as cidades vizinhas de Friul, resistiu durante muito tempo à invasão dos francos, ao lado dos duques lombardos, antes de aceitar a soberania de Carlos Magno. Isso quem nos diz é
um autor, né, o autor chamado Bartolomeu Zanenga, e ele é que escreve a história de Belluno. Então ele conta um pouco dessa resistência da própria cidade, né? Os francos, para enfraquecer os ducados demasiados fortes e muito extensos, dividiram o território em condados e marcas e confiaram, claro, mais nos bispos do que nos nobres demasiados poderosos. Então aí começa também um pouco mais a ascensão dos bispos dentro da Península Italiana, né? Assim aconteceu com o primeiro bispo conde investido no poder sobre as possessões de Belluno, que foi um certo Aimone em 882, e nesse período Belluno foi ainda mais fortificada, e assim a cidade medieval foi delineada com o castelo, as muralhas da cidade, as portas e as torres, tudo isto graças à afirmação dos governos aristocráticos dos condes episcopais. Aproximadamente um século depois, com um bispo belicoso chamado João II, a cidade dotou-se de uma nova muralha e expandiu os seus domínios para incluir territórios na planície Vêneto-Friulana. Com essas premissas, portanto, Belluno tornou-se uma realidade municipal no início do século XIII, com a instituição da figura da potestade. Então, a potestade era uma figura muito importante na Idade Média. Aí, no período seguinte, Belluno sofreu contínuas invasões de cidades vizinhas ou também de potências estrangeiras, como os Iselino III da Romano, os Caminesi, os Scalígeri, né, lá de Verona, Iselino lá de Treviso, os Visconti, os Carraresi de Pádua. A gente já viu tudo isso. Quem está perdido aí é porque não assistiu os vídeos anteriores, né? De modo que na cidade houve um período de forte instabilidade política que terminou quando Belluno se rendeu à República de Veneza em 1404. Falar em República de Veneza, nós temos também adesivos aí da bandeira, né, da República de Veneza. Não são apenas esses, não são apenas esses adesivos, tem mais adesivos, se você se interessar, claro, também pode adquirir o seu. E nós temos também a bandeira da República de Veneza. Essa já está no pacote, eu mostro para vocês aí na tela, bonitinha a bandeira. Essa aqui é a bandeira histórica da República de Veneza. Tem vários outros modelos também que são históricos, mas é claro que cada um deles tem o seu momento, né, o seu momento político, a sua história. Entre em contato e eu mostro para vocês. Vocês vão ver que tem 7 modelos da bandeira da Sereníssima República de Veneza. Portanto, Belluno entregou-se espontaneamente ao domínio da República de Veneza em 1404, devido ao vazio político que havia surgido em toda a província e à impossibilidade das cidades de Belluno criarem uma autonomia política que tivesse em conta toda a política interna e externa. Por conta de todas essas invasões, né, toda essa instabilidade causou um rombo, digamos assim, na política belunesa. Assim começou a paz mais longa e duradoura de sempre, interrompida apenas em 2 ocasiões, no ano de 1411 e 1420, quando foi dominada pelas tropas de Sigismundo de Luxemburgo, que vieram à Itália para uma campanha contra a República de Veneza, e entre 1509 e 1511, quando o imperador Maximiliano I de Habsburgo sitiou, na verdade, a cidade durante a Liga de Cambrai. Tem vídeos aí sobre a Liga de Cambrai, também tem uma aula espetacular lá do Museu do Vêneto, que eu disponibilizei aqui, com legendas em português sobre essa batalha aqui da Liga de Cambrai contra a Sereníssima República de Veneza. Então, com a Batalha de Cadore, em 1508, os vênetos venceram de forma sensacional essa batalha contra o imperador Maximiliano I de Habsburgo, enquanto ele tentava invadir os territórios da Sereníssima República de Veneza. A cidade manteve assim a sua administração local e a República de Veneza seguiu uma política pragmática que contou com o apoio da nobreza de Belluno, de forma a garantir a lealdade dos súditos e do governo local. Porém, o povo lagunar não abriu, é claro, mão do controle realizado por meio dos seus funcionários presentes na cidade também. Resumindo, Belluno via a República de Veneza como um intermediário capaz de protegê-la e zelar pelos seus direitos, ao menos é isso que os historiadores, a literatura nos
ponta. Muito bem, para finalizar aqui, eu mostro para vocês que tem o calendário escrito todo em língua vêneta, né? Esse calendário lá do Vêneto. Então, se vocês quiserem, também tem esse item aqui para venda no Linguamar. É só entrar em contato, vocês vão ver. Eu explico tudo direitinho para vocês. Ele está em língua vêneta, como eu falei, é Lunar Odomia 24. É belíssimo, tá? Tem várias informações aqui, tem várias histórias, não são só as datas, né? Tem histórias diversas a respeito de todos os momentos aí dos Vênetos, né? E também tradições. Entre em contato que você pode adquirir aí essa beleza e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!